Olá, todos vocês que estão aí do outro lado. Me chamo Carolina e convido vocês a entrarem aqui no canal Alma Luz, um canal que vai se direcionar a compartilharmos informações, conhecimento, ideias, sempre com o intuito de elevação de pensamento, elevação da nossa vibração, adquirir conhecimento, discutir temas interessantes e importantes para o nosso momento atual de vida, seja ele de forma individual, seja ele no coletivo, né? Nós passamos nesse momento por diversas situações transformadoras, que nos chacoalham e mostram pra gente que alguma coisa tá no ar, tem alguma coisa acontecendo e aqueles que têm ouvidos de ouvir e olhos de ver estão sendo capazes de sentir a necessidade, inclusive, de buscar mais, se alimentar mais de informação, de conhecimento, de espiritualidade. Esse é o ponto, esse é o objetivo maior. É proporcionar para nós, ambos, eu e você aí, um canal de onde possamos discutir, elevar pensamentos, exercitar o sentimento. E com essa apresentação, gostaria de dar início hoje ao que iremos fazer, que é, na verdade, o que eu já venho fazendo no meu lar todos os dias, pelo menos por um tempo, já que nesse momento eu estou num tratamento, e foi recomendado fazer o Evangelho no Lar todos os dias. Quem nunca ouviu falar de Evangelho no Lar, deixa eu colocar aqui um ponto para vocês. Eu acho que toda religião tem, de alguma forma, uma recomendação para que os seus adeptos em seus lares façam algum estudo evangélico, alguma leitura edificante. E apesar de eu não considerar exatamente o espiritismo como religião, e apesar igualmente de eu no momento não me considerar espírita no senso de que eu creio que os espíritas não me reconheceriam como espírita, vamos colocar assim, um dia quem sabe a gente fala melhor sobre isso. Os espíritas têm muito forte a questão do Evangelho no Lar, que seria um momento que a gente separa na nossa semana para reunir os nossos familiares, e nesse momento a gente abre o Evangelho, pode ser o Evangelho segundo o Espiritismo, pode ser um livro de mensagens, pode ser o que a pessoa achar melhor. Tem a forma, a estrutura, ela pode variar muito e ela vai depender daquilo que faz mais sentido para você. Então, nesse aspecto, fica a critério de cada um. Eu vou mostrar para vocês como eu faço, não tem nada demais, né? É muito simples. A única coisa é que, depois de ter feito o Evangelho no Lar durante muito tempo, usando o Evangelho segundo o Espiritismo, eu optei por voltar às raízes, vamos falar assim. Eu tô iniciei há 2 dias atrás o estudo do Evangelho através do Evangelho, o Novo Testamento. Então eu estou usando o Novo Testamento para fazer o estudo e seguindo, inclusive,
não uma recomendação, mas recentemente eu reli um livro que eu gosto muito, chamado Renúncia, de Chico Xavier. E a Alcione, um espírito que nos inspira, me inspirou a fazer o estudo do Evangelho no Lar, ou né, o Evangelho no Lar, dessa forma, lendo um versículo por vez, iniciando do primeiro livro, do primeiro evangelista, Mateus, e aí lendo um versículo por vez, porque, gente, a gente não tem ideia do manancial de possibilidades, de informações, de conhecimento, de verdades, de luz, que um versículozinho, às vezes de duas, três frases, possui. A gente não está acostumado a aprofundar nesse aspecto. Na verdade, no momento a gente não está acostumado a aprofundar em nada, né? A grande verdade é essa. Então, vai ser assim que eu vou fazer. Vou procurar estar com vocês aqui todos os dias para compartilhar esse momento, porque se alguém tiver interesse de acompanhar, fica à vontade. De repente, é uma forma de aprender, para quem nunca fez, de se inspirar para fazer em casa. O ideal é reunir toda a família, estar em volta de uma mesa. Algumas pessoas, inclusive, depois da leitura evangélica, ainda traz algum outro assunto do dia a dia para discutir, mas aí, claro, tem que ter muito critério, muito cuidado, porque a gente está num ambiente amparado pela espiritualidade, e em muitos casos, vocês vão ouvir por aí, pode sim ser aproveitado aquele ambiente onde está sendo emitida uma luz maior, né, uma luz no sentido do conhecimento, abrindo o evangelho e discutindo as verdades trazidas pelo nosso mestre Jesus, faz com que automaticamente, quando a gente está fazendo de boa vontade, com o coração dedicado e com o desejo sincero de aprendizado, de compartilhamento, de estar presente entre os nossos amores, as chances são grandes de que aquela luz possa se expandir cada vez mais. E isso a espiritualidade mesmo pode utilizar para fazer daquele momento uma fonte de luz para outros espíritos desencarnados que são trazidos até aquele momento, nosso lar, para serem também igualmente instruídos. Pelo amor de Deus, não se preocupem. A luz que vai ser emitida naquele momento, quando a gente realmente tem dentro do coração esse desejo de estar lá fazendo o evangelho com sinceridade de propósitos e tudo mais, isso já vai elevar o padrão vibratório do nosso entorno e automaticamente haverá uma proteção ambiente que não vai permitir que sejamos assediados ou coisa parecida. Então não tenham medo de fazer o evangelho no lar. Quando alguém fala que, ai, mas então vão trazer espíritos, a gente vai atrair espíritos desencarnados. Eu espero, sinceramente, que a gente esteja atraindo espíritos desencarnados de muita luz para nos inspirar, para nos proteger. E se junto com eles vêm também aqueles que necessitam de um auxílio, que Deus ajude que sejam igualmente auxiliados e depois de terminado o evangelho que possam ser encaminhados, né? Esse vai ser o nosso desejo de coração. Então, sem mais delongas, vamos começar? Eu faço o seguinte, eu inicio lendo um trechinho de algum livro de mensagens, seja ele qual for. Eu tô lendo nesse momento O Vinha de Luz. Essa é uma edição antiga da FEB, é um livro de Chico Xavier,
psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel. Pode ser qualquer livro e, na verdade, não há necessidade dessa primeira mensagem se você não sentir isso. Eu gosto de ler a primeira mensagem antes de fazer a oração, porque ela já me inspira a fazer a oração, né? E para mim a oração é muito importante porque é ela que vai ligar a chave da conexão mais profunda, vamos dizer assim, né? Abrir a porta. Então, eu faço primeiro uma leitura de um livrinho, faço uma oração e logo em seguida a gente abre, faz a leitura do versículo e passa a uma breve discussão e faz novamente uma oração. Quem tiver interesse pode colocar um copo de água para ser fluidificado e aí no final a gente pede pela água também, tá bom? Então vamos lá? Então, seguindo aqui a leitura do livro Vinha de Luz, eu estou na mensagem número 2, que se chama Vê Como Vives. E chamado 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. É uma mensagem de Jesus que está em Lucas, capítulo 19, versículo 13. Com a precisa madureza do raciocínio, compreenderá o homem que toda a sua existência é um grande conjunto de negócios espirituais e que a vida em si não passa de um ato religioso permanente com vistas aos deveres divinos que nos prendem a Deus. Por enquanto, o mundo apenas exige testemunhos de fé das pessoas indicadas por detentoras de mandato essencialmente religioso. Os católicos romanos rodeiam de exigências os sacerdotes, desvirtuando-lhes o apostolado. Os protestantes, da maioria, atribuem aos ministros evangélicos as obrigações mais completas do culto. Os espiritistas reclamam de doutrinadores e médiuns as supremas demonstrações de caridade e pureza, como se a luz e a verdade da nova revelação pudessem constituir exclusivo patrimônio de alguns cérebros falíveis. Urge considerar, porém, que o testemunho cristão, no campo transitório da luta humana, é dever de todos os homens, indistintamente. Cada criatura foi chamada pela providência a determinado setor de trabalhos espirituais na terra. O comerciante está em negócios de suprimento e de fraternidade. O administrador permanece em negócios de orientação, distribuição e responsabilidade. O servidor foi trazido a negócios de obediência e edificação. As mães e os pais terrestres foram convocados a negócios de renúncia, exemplificação e devotamento. O carpinteiro está fabricando colunas para o templo vivo do lar. O cientista vive fornecendo equações de progresso que melhorem o bem-estar do mundo. O cozinheiro trabalha para alimentar o operário e o sábio. Todos os homens vivem na obra de Deus, valendo-se dela para alcançarem um dia a grandeza divina. Usufrutuários de patrimônios que pertencem ao Pai encontram-se no campo das oportunidades presentes, negociando com os valores do Senhor. Em razão dessa verdade, meu amigo, vê o que fazes e não te esqueças de subordinar teus desejos a Deus, nos negócios que, por algum tempo, te foram confiados no mundo. Nesse momento, elevamos os nossos pensamentos à espiritualidade superior, que nos envolve, nos protege, nos guia, em nome do nosso Mestre Jesus, a quem agradecemos profundamente por mais essa oportunidade de estudo das suas palavras
contidas no seu Evangelho de amor. Mestre amado, reconhecemos que há encarnações e encarnações vestindo a roupa das mais diversas religiões. Estamos sempre colocando a vaidade e o orgulho em primeiro lugar, querendo demonstrar ou forçar, inclusive, o entendimento dos demais de que aquela religião, aquela doutrina que seguimos é a melhor, é a que contém verdades mais altas, mais profundas, mais abrangentes. E hoje, devagarzinho, vamos compreendendo que, na verdade, a verdade é uma só. E cada um de nós, do ponto onde estamos, é capaz de ver apenas um pedacinho. E esse pedacinho tem muito a ver com as nossas experiências de vida, o lugar onde nós reencarnamos, a família na qual nascemos, a evolução espiritual que nós atingimos até aquele momento. São diversos e diversos os fatores que hoje, felizmente, nos fazem ver que não existe certo e errado. Existe aquilo que é necessário para aquele nosso momento de vida e que por isso mesmo, da mesma forma que queremos ser respeitados nas nossas crenças e naquilo em que acreditamos, devemos igualmente respeitar os nossos irmãos, todos aqueles que pensam diferente da gente, mesmo aqueles que não acreditam em absolutamente nada. E a não ser que nos perguntem, a melhor forma de ajudá-los é pelo exemplo, não é querendo doutrinar ninguém, não é fazendo proselitismo, é vivendo a nossa vida da melhor forma que a gente consegue, respondendo sim quando interpelados a respeito das verdades espirituais que a gente acredita, e dessa forma vivendo da forma mais consciente possível que nós, dentro do nosso padrão de evolução, somos capazes, nem mais, nem menos, mas com o esforço diário de aprender aquilo que o nosso Mestre Jesus nos ensinou e colocar em prática. Isso deve ser a nossa missão de vida e o nosso esforço diário. Nós pedimos, amados amigos da espiritualidade que nos envolve nesse momento, inspiração, para que a mensagem que vai ser lida hoje possa ser interpretada de uma forma que vá nos ajudar de algum momento, de alguma forma, que nos esforcemos na compreensão e estejamos de coração aberto para essa luz que jorra das palavras, dos atos, da vida do nosso Mestre Jesus. Sê conosco, Mestre. Muito obrigada. Que assim seja. Ok, então vamos lá. Nós estamos então, como falei para vocês, iniciando praticamente o Novo Testamento. E o Novo Testamento se inicia
com o Evangelho segundo Mateus. A gente pulou toda aquela parte da genealogia do Cristo para chegar já nas primeiras informações a respeito dos seus primeiros anos, da sua concepção, na verdade, né? Então, a gente está no versículo 20 e ele diz o seguinte: E pensando ele nisto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Acabou. Um pouquinho de contexto, né? Esse início é quando então Maria se descobre grávida, ainda virgem, e José, ao ter conhecimento disso, não consegue absorver essa informação de uma forma transcendente, vamos colocar assim, e está considerando a possibilidade de abandoná-la secretamente. E agora essa passagem, pensando ele nisto, ou seja, em deixá-la secretamente, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E é engraçado porque todos nós queremos receber um direcionamento na vida. A gente muitas vezes ora com fervor, pedindo: me mostra o caminho, me mostra o que eu devo fazer, qual deve ser a melhor escolha, devo fazer isso ou não. Quando não, muitas vezes a gente ainda não perdeu, né, a nossa empáfia e diz para Deus: faz assim, tá? Eu quero que seja assim, assado, a partir de amanhã. Mas brincadeiras à parte, todos nós que cremos na espiritualidade, cremos sermos uma alma encarnada, cremos nas possibilidades de intercâmbio entre nós e o plano espiritual, cremos que há um planejamento reencarnatório, cremos que temos a centelha divina dentro de nós, que nos faz, então, um pedacinho da divindade, da fonte criadora, de Deus, como a gente quiser chamar. Todos nós que temos esses conceitos já, devemos entender que a todos nós, como filhos diretos desse Pai amoroso, é dado um pedacinho da sua herança de vida. E essa herança são essas habilidades, essas capacidades, essas paranormalidades de sim entrar em contato com a espiritualidade, ouvir as mensagens dos nossos amigos espirituais, sermos inspirados pelo nosso mentor, anjo da guarda, espírito familiar, o nome não importa. Mas por que a gente não ouve? Por que a gente não ouve? José aqui nessa passagem, ele teve a graça. A graça. A graça é aquilo que vem do Pai, a gente recebe graças todos os dias. A graça é aquilo que vem do Pai absolutamente de graça. De graça. O ar que a gente respira, uma graça. A luz do sol nos iluminando, aquecendo o nosso planeta, graça.
os caminhos, a natureza, os pássaros, os vegetais, as plantas, graça. Deus simplesmente dá, por amor. E José recebeu essa graça de ser comunicado através de um sonho, mas não só isso, de receber essa comunicação e se lembrar. Porque todos nós que lemos aí alguns livros espiritualistas, já vimos as situações que são demonstradas em que a pessoa sonha e não necessariamente só sonha, o que eu quero dizer é diferente. A pessoa em desdobramento, ou seja, em corpo astral, visita, viaja, vê uma determinada pessoa, visita um determinado lugar, interage com uma determinada situação, e essa espiritualidade que está lá nos amparando aplica, muitas vezes é assim que eles dizem, né, alguns passes específicos para que a gente se lembre da situação em que a gente vivenciou, porque normalmente a gente não lembra, né? Fica os símbolos, né? Ficam só os símbolos, ficam só as figuras ou a sensação, mas a gente não lembra exatamente. Mas quando a gente tem sonhos lúcidos, sonhos muito claros e muito objetivos, como foi esse de José, fica difícil a gente ignorar, né? Ignorar. E claro, no caso de José, nessa situação, nessa passagem, era fundamental que ele entendesse e cresce para que ele não abandonasse Maria naquele momento extremamente importante da vida dela, para que ele fosse o arrimo de Maria e do próprio Jesus quando ele nascesse, para que ele colocasse em prática aquilo que ele mesmo se comprometeu quando antes de reencarnar, né? Fazendo aí o seu planejamento reencarnatório. Então, como a princípio ele não creu, eu fiquei agora na dúvida do creu, mas não consigo achar outra forma de falar essa palavra. Enfim, como ele não acreditou a princípio, então a espiritualidade achou por bem fazer isso, se manifestar através de um sonho lúcido para que ele se lembrasse exatamente e não se desviasse do caminho. Mas não precisava ter sido assim. Aliás, essas situações acontecem muito raramente. Quantos de nós já tivemos sonhos lúcidos? E se tivemos, foi às vezes numa situação muito específica. E sim, ajudou que a gente lembrasse e agisse de maneira X ou Y ou Z. Mas no dia a dia, como que a gente faz, né, para conseguir ter essa conexão sem a necessidade de ser chacoalhado e avisado, até porque não vai acontecer praticamente nunca, né? Do espírito, do anjo da guarda, do mentor se materializar na nossa frente para falar, não é por aqui, eu já não falei 20 vezes. Então, assim, existe um momento em que a gente vai estudar aqui o orai e vigiai. O orai e vigiai, ele é fundamental para todos os momentos da nossa vida, enquanto encarnados e desencarnados. O orai e vigiai não é ficar olhando para ver o que está acontecendo e ficar constantemente em oração. O orai é estar em permanente conexão através dos nossos pensamentos, das nossas palavras e das nossas ações. É aquilo que a gente sempre fala a respeito do padrão vibratório. É tentar manter o nosso padrão vibratório o mais
próximo possível do padrão vibratório desses espíritos amigos que querem nos passar as mensagens. Né? Fazer a nossa parte, porque eles estão enviando essas informações. O Pai, ele permite que essas informações cheguem até nós. A gente tem que fazer a nossa parte, dando o nosso passo para chegar até essas informações. Então, esse seria o orai. Envolve também a oração em si, mas mais do que isso, é a vida em oração. E o vigiai é justamente percebendo os momentos em que há armadilhas na vida para a gente cair e baixar a vibração. Trânsito, armadilha, gente. Armadilha. Faz com que a nossa vibração caia sem a menor sombra de dúvida. Aquela pessoa que vem discutir com a gente estava lá de boa, a gente estava tranquilo e calmo e sereno, e vem com 10 pedras na mão e a gente, pela nossa vaidade, a gente não quer escolher as nossas batalhas e a gente se deixa envolver e entra, né, aceita, né, ou a discussão ou a briga. São tantos os motivos, são tantas as situações, é uma mensagem no celular, uma notícia de tragédia, de violência, que a gente fica ali lendo e se envolve. Ó o padrão. Não devemos nos manter informados? É difícil essa pergunta. É difícil. Porque se a gente não é capaz de se manter equilibrado por si mesmos, talvez não. Talvez a gente não esteja preparado para ler as manchetes, para assistir televisão. A gente tem que, por si só, ser capaz de vibrar a luz, o amor, a compaixão, a empatia. Viu uma situação, uma pessoa sofrendo, uma pessoa que foi violentada ou, né, aconteceu alguma coisa com uma determinada pessoa em que a gente se solidariza com essa pessoa, sem nenhum problema, enviemos as nossas boas energias para ela, mas não esqueçamos nunca que vítima e algoz são circunstanciais, muitas vezes. Que aquela pessoa que está atualmente no papel da vítima pode ter sido o algoz numa outra oportunidade e vice-versa. E que todos somos filhos do mesmo Pai e que o objetivo para todos nós é a luz. E que se um dos nossos irmãos estão hoje no caminho da violência, da droga, da corrupção, da desinformação, você dá um nome. Ele precisa muito mais ainda das nossas orações. Jesus não disse, ele não veio para os sãos e sim para os doentes. Que a gente se recorde disso. Quando a gente conseguir exercitar essa compaixão, ainda que a gente, num primeiro momento, não consiga, mas que a gente não odeie a pessoa, ou algoz, vamos colocar assim, que a gente não mande ódio, que a gente não deseje mal, que a gente tente ser o mais neutro possível num primeiro momento. É um exercício, gente, não é no primeiro dia, na primeira vez, que a gente vai ser capaz de ver uma situação, uma atrocidade e enviar amor pro bandido. Ah, porque eu sou tão boa. Não é assim. Mas que a gente se solidarize sim com a vítima, mas talvez então naquele primeiro momento não pense tanto no algoz. Não pense por quê? Porque se a gente até hoje vê uma situação dessa e fala que tem que estar na cadeia, tem que estar preso, tem que não sei o quê, é aí que a gente baixa a vibração. Ai,
mas então não pode existir justiça, gente? Claro que pode. Deve, é importante, a justiça está aí para isso. Mas dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Que a justiça seja feita, talvez seja um pensamento que a gente possa, né, externar. Que a justiça seja feita, que os culpados possam ser realmente encontrados. A gente não sabe se aquela pessoa que está sendo mostrada na reportagem, na foto, é realmente o culpado. São tantas as coisas, enfim, para não se alongar demais. Exercício, né? Pra gente não baixar a vibração. Orai e vigiai. Esse vigiai é isso. Então, quando a gente faz esse processo do orai e vigiai, as chances da gente estar num padrão elevado de vibração são maiores, fazendo com que, então, as informações que nos chegam através de inspiração, através de intuição, sejam mais fáceis de nos acessar, de chegar até nós. E aí, a gente tem uma ideia. Ah, por que eu não faço assim? Por que eu não faço assado? Nossa, eu vou ligar para aquela pessoa, ou aquela pessoa liga para a gente, ou a gente vê uma mensagem, ou a gente encontra com alguém, e aí as sincronicidades vão acontecendo, a gente vai permitindo que a vida envie essas sincronicidades, porque a nossa vibração está magneticamente atraindo isso, né? Eletromagnético, a gente é, né? A gente é um campo eletromagnético que emite esse magnetismo e a gente atrai conforme, né, o que nós somos. E aí tá a chave para tudo. E José, no versículo anterior, não estava aberto assim. Ele estava querendo era dispensar Maria. Então teve que vir o anjo falar para ele, né, o que era, dar a real para ele. Mas ele era o pai de Jesus. O anjo ia falar com ele. Quem somos nós na ordem do dia para vir um anjo falar para a gente o que a gente tem que fazer? Então, que a gente possa elevar as nossas vibrações, né? E permitir que a comunicação aconteça de alguma forma. Não vai acontecer sempre daquela forma que a gente gostaria. Ah, claramente, uma mensagem psicografada em cima da minha mesa vai aparecer. Não vai. Mas inspiração, sincronicidades, intuição, isso tudo pode acontecer sim, né? Que a gente possa permitir que isso aconteça. Vamos então à nossa oração final? Então, nós agradecemos profundamente a inspiração, o auxílio, o amparo, a proteção da espiritualidade superior nesse momento, pedindo para que essa mesma inspiração, essa mesma luz que nós recebemos aqui possa chegar a cada um daqueles que estão nos assistindo, a cada um dos lares, das pessoas que estão de coração aberto, com o desejo sincero de participar, que chegue até elas, que as envolva, que as proteja, que proteja seus lares, assim como os lares aqui no nosso entorno, da onde estamos, e todo o nosso planeta Terra possa ser envolvido na luz da paz, do amor, da união, do equilíbrio, e que a gente possa manter essa vibração o máximo de tempo possível conosco, na alegria e no agradecimento sincero por a ter recebido hoje. E para todos nós que temos água a ser fluidificada, nós pedimos à espiritualidade amiga que possa, nesse momento, fluidificar esse líquido bendito de todos os nossos amigos e amigas que nesse momento os oferece para ser fluidificado, que as energias possam se impregnar em cada molécula da água, de luz e de amor, e de vitalidade, e de energia, e de paz,
e de muito amor. Muito obrigada a todos, amigos. Que assim seja. E muito obrigada a todos vocês que ficaram até aqui. Um beijo grande e amanhã estamos aí de volta. Até mais. Tchau.